Se você já sentiu que sua vida financeira está travada, que você quer avançar, mas existe um teto de vidro que não te permite crescer, que suas finanças não evoluem, que talvez você veja isso em você, ou nos seus pais, ou nos seus avós, ou nos seus irmãos ou irmãs, ou seja, você sente que no nível familiar ou nas pessoas ao seu redor, todos se sentem travados. Hoje você se sente travado financeiramente e economicamente? Se for assim, este vídeo é para você. Hoje vou te dar segredos impressionantes e ferramentas práticas espetaculares das constelações familiares que vou te explicar. Se você ainda não sabe, vou explicar o significado e conceito da Cabala, antiga sabedoria judaica. Para a sua bênção espiritual e também material, vamos explicar primeiro as constelações familiares. Vou tentar te dizer isso de forma bem sucinta, para que você absorva conceitos que te ajudem a crescer no nível espiritual e, como eu disse, também no nível material. E destravar e desbloquear problemas que você possa ter no nível financeiro ou econômico. Vamos ver basicamente constelações familiares. É uma terapia que, se eu tivesse que te explicar em palavras bem simples, basicamente entende-se que os problemas do paciente não começam e terminam com ele, mas sim com esse paciente. Ele faz parte de um clã familiar ou de uma alma familiar que carrega legados dos seus antepassados. Ou seja, existe uma conexão entre ele, entre o paciente, seus pais, avós, bisavós, até seus grandes começos, até suas origens. E esse legado vem acompanhado de uma carga emocional, pode ser espiritual, pode ser, como dissemos, a nível financeiro ou econômico. Ou seja, há um legado familiar que essa pessoa carrega consigo mesma. De forma gráfica, é como uma mochila, uma bolsa que a pessoa ao nascer traz e carrega. E muitas vezes há problemas que não começam, como dissemos, e terminam com ele. Vem de muito antes. Quero te contar sobre isso, ajudar e te dar essas ferramentas, porque talvez os problemas que você possa ter a nível financeiro ou econômico não tenham necessariamente a ver com você. Bem, sim, com certeza, mas também é preciso entender que provavelmente você está carregando uma bagagem que não é sua, e hoje vou te dar um presente para essa bagagem. Esse peso emocional que te bloqueia, por exemplo, no nível financeiro ou econômico, você pode se livrar dele, entregá-lo ao dono dessa mochila, desse peso emocional e ficar leve. E se Deus quiser crescer tanto no nível espiritual quanto no material, econômico e financeiro, em todos os aspectos. É espetacular o que vou te presentear hoje, então vamos ver. Assim, vou te dar primeiro um exemplo bem simples, bem metafórico, bem claro, para que você entenda conceitualmente do que estamos falando, para irmos aprofundando. E eu realmente quero que você saia desta aula com ferramentas práticas em suas mãos, que sinta que realmente está crescendo tanto espiritualmente quanto materialmente. Também, imagine que você saiu para passear com um amigo ou uma amiga, tudo certo, vocês saíram para passear. Em um momento havia uma bifurcação, você foi por um lado e seu amigo ou amiga foi pelo outro lado. Muito bem, o tempo passou, chegou o entardecer e você tinha pouca água na garrafa, tinha bem pouquinha água e começou a sentir sede. Um lugar lindo, natural, natureza. Você sabia que tinha água por perto, não se preocupou porque sabia, não estava em um lugar realmente perdido no mundo, mas começou a sentir sede e começou a procurar uma fonte de água? O mesmo aconteceu em paralelo com seu amigo. Muito bem, e você foi com seu amigo por ruas paralelas, em rotas paralelas. E graças a Deus, você viu uma nascente, se aproximou da nascente, a água pura, viu que a nascente saía de uma montanha espetacular. E dali havia um canal por onde a água passava, e realmente aquela nascente emanava uma água pura, uma água viva, transparente. Você se aproximou, até sentiu o cheiro da natureza ao seu redor, os passarinhos cantando e bebeu com muita sede e muita alegria. A água que Deus estava te dando de presente, espetacular, água pura, muito boa, incrível. Agora, e o seu amigo? Ao mesmo tempo aconteceu algo parecido com você e ele chegou a um lugar onde havia água, mas o que aconteceu? Ele se aproximou e já havia mais do cheiro. E viu que a água tinha barro e estava suja, tinha folhagem, tinha folhas e tinha coisas que não dava para beber.
Essa água não era potável, não era própria para beber, era uma água não potável. E você, sabendo que seu amigo podia estar com sede, o que você fez? Você tinha algumas garrafas na sua mochila e o que fez? Você levou, carregou várias garrafas de água da nascente pura, se virou e foi para onde ficou com seu amigo, em uma hora específica, em um ponto de encontro, se algum dos dois não encontrasse água ou se perdesse, qualquer coisa assim. E o seu amigo? Muito inteligentemente, ele percebeu que, infelizmente, onde a água não era potável, ele se virou e voltou ao ponto de encontro. E você deu a ele garrafas de água potável espetacular, muito bem, seu amigo, agradecendo a você e a Deus. Porque ele realmente estava com muita sede, já era noite e estava bebendo aquela água, e eles voltaram para casa muito alegres e muito felizes por um passeio espetacular. Houve um momento de tensão em que não se sabia se teria água ou não. Muito bem, agora esse exemplo que te contei é bem ilustrativo para que você entenda o que vou te contar sobre os seus assuntos no nível de cargas emocionais, cargas espirituais, cargas financeiras ou econômicas, porque vamos entender o seguinte. Pense que agora essa água, como a que você viveu, essa água desse manancial puro, pense de geração em geração, pense no seu tataravô, avô, uma pessoa excelente que deixou para seu filho um legado limpo e puro. E ele para seu filho, limpo e puro para seu filho até chegar a você. Tudo espetacular, excelente, sem cargas emocionais negativas. Isso é a nível teórico, porque todo indivíduo, toda pessoa, somos pessoas. Todos temos nosso 6 de janeiro, nosso Tikkun, nossa correção espiritual para ser neste mundo. E todos viemos com uma mochila, com uma bolsa, com qualidades espetaculares, legados incríveis da nossa família e também com legados que são para corrigir. Obviamente isso é dito no livro. Com um bom olhar, com um coração, com muito amor por aqueles que vieram antes de nós, muito amor, muito entendimento e um olhar muito atento. Recebemos essa bagagem com muito amor e viemos para corrigir. É como uma caixinha de ferramentas que nossa família nos deixou, nos disse: essa é sua caixinha de ferramentas e isso é para você construir. E o que precisa ser corrigido deve ser corrigido. Assim, Deus, em sua infinita misericórdia, nos dá de presente a cada um de nós uma mochilinha. Uma caixinha de ferramentas, como se diz em hebraico, uma toolbox, em inglês toolbox, uma caixinha de ferramentas, que são as ferramentas com as quais viemos corrigir este mundo e, portanto, ser parceiros de Deus, o Criador, para corrigir o seu mundo. Esse é o grande presente que Deus nos dá. Chama-se livre-arbítrio, a sua possibilidade de escolher. Em hebraico, na verdade, há um pasuk, há um versículo na Torá que diz: e escolherás a vida. O que isso significa? Deus coloca diante de você a todo momento, ora de forma clara, ora sutil, uma situação na qual a sua ética, as suas qualidades pessoais são desafiadas. Pode ser raiva, pode ser inveja, pode ser, como dissemos, ter um bom olhar ou um olhar ruim, ter esperança ou desesperança. Ou seja, Deus, o Criador, coloca situações para você nas quais está em você escolher. Deus te dá o presente da possibilidade de escolher e essa é, como se diz em hebraico, a história da nossa vida. O que significa a história? Nossa história, e é assim. Nós estamos muito alegres, muito felizes de ter o mérito de nos associar com Deus em sua criação, como se diz em hebraico. No livro de Gênesis está escrito: nasce Adão, Deus, o Criador, diz no plural, façamos o seu nome, nasce Adão, façamos o seu nome. Nossos sábios explicam, façamos o seu nome no plural. É como se Deus, em minhas palavras, dissesse para nós, para o ser humano, Adão, para o primeiro homem e para nós que somos seus descendentes. Quero que façamos juntos o homem, você, que é meu parceiro nesta criação que eu tenho, vamos fazer juntos, vamos caminhar juntos de mãos dadas. Eu vou com você, diz Deus, vou com você de mãos dadas, vou te acariciar, vou te dar pequenos empurrões, com muito amor, para que você siga pelo bom caminho, mas depende de você querer o bem. Obviamente, Deus não obriga a pessoa a fazer algo que ela não quer. Portanto, Deus vai conosco a cada instante, nos leva pelo bom caminho e juntos, em sociedade, construímos e melhoramos o mundo de Deus, o Criador que, a princípio, desde o começo, fez um mundo imperfeito para que fosse aperfeiçoado. Por quem? Por nós. É preciso saber que o ser humano, nós fazemos a vontade de Deus. E dou razão a James. Podemos chegar a um ponto, a um nível espiritual superior, que os anjos,
É incrível, incrível, anjos que podem ser muito maiores do que o mundo, do que este planeta. Anjos são forças espirituais. Existem diferentes tipos de anjos, isso a Câmara explica, os segredos da Torá. Mas tem que pensar que existem anjos que em nível espiritual têm dimensões maiores do que o planeta Terra. Se você faz a vontade de Deus, pode chegar a pontos, a níveis espirituais, a lugares espirituais acima dos anjos. E elevar o mundo mais inferior, que é este mundo, ao ponto mais alto de todos os mundos que existem, acima de todos os mundos. Os anjos são incríveis, incríveis. Portanto, aqui estou te dando ferramentas a mais, simples de entender e também profundas da Cabala, dos segredos ancestrais da nossa Sagrada Torá. Muito bem, então vamos voltar ao exemplo que dissemos. Então, o que você deu ao seu amigo? Água pura, água cristalina, água potável impressionante. Então ele, no exemplo, recebeu água difícil de beber, que não era potável. O que significa, em nível metafórico, que o legado que ele recebeu da família dele vai para o exemplo da parte econômica e financeira. É um legado muito difícil que pode ser refletido em frases que eu escuto. Vamos até você, vamos dar uma pausa. O exemplo que acho que está claro, é um exemplo claro, espero. Se não, me faça perguntas nos comentários. Se você não entendeu, então vamos até você, até esse teto de vidro. Por exemplo, no nível econômico e financeiro, você sente que quer crescer, mas algo te impede. Há um teto que não permite seu crescimento. Você pode ver isso em você, nos seus pais, avós, irmãos, irmãs, amigos, ou seja, pessoas que são próximas de você. E você vê que há um bloqueio. E agora, se formos para a parte do seu clã familiar ou da alma familiar, é preciso ver qual legado deixaram para você. Se a água é muito cristalina ou talvez turva, mas de novo, é muito importante julgar para o bem. E aos nossos antepassados com muito amor e muito entendimento. Mas pode ser que eles, por situações de vida que tiveram ou por diferentes circunstâncias, o vínculo deles com o dinheiro é um vínculo difícil, que pensam que ter dinheiro é algo negativo ou que tiveram problemas. Antes de continuarmos, quero compartilhar algo realmente único, um pedaço de um dos lugares mais sagrados do mundo. Isso não é apenas uma lembrança, é terra autêntica que foi resgatada de ser perdida para sempre, certificada e numerada individualmente. Anos atrás, toneladas de terra foram removidas ilegalmente do Monte do Templo e descartadas como lixo. Hoje, essa mesma terra foi cuidadosamente preservada. Isso não é apenas uma joia ou lembrança, é uma conexão tangível com a história. Escaneie o código QR ou clique no link na descrição para receber o seu com um desconto exclusivo de 10%. Dar exemplos práticos, pensa o quê? Seu tataravô, vamos dar um exemplo. O sócio dele era uma pessoa muito rica, com muito dinheiro, e ele tinha um sócio. Eles cresceram muito. E o sócio dele, por exemplo, que era seu melhor amigo, o traiu por dinheiro. E seu tataravô ficou em uma situação muito precária. Ele era milionário e ficou em uma situação muito precária. Então a conclusão dele é: o dinheiro está acima dos vínculos. Era meu melhor amigo e me traiu. Portanto, é melhor ser uma pessoa mais discreta, ter o que precisa e não crescer economicamente. E isso foi passado para o seu bisavô e sua família, e o seu bisavô ouviu essas frases e as viveu em casa, que não se deve crescer economicamente porque é perigoso. E o seu bisavô, o seu avô, todos eles, o seu pai e o seu pai, passou isso para você. Só como exemplo, obviamente. Portanto, sendo o exemplo das águas turvas, o seu amigo recebeu uma água turva negativa. No exemplo da parte econômica do dinheiro, que o dinheiro não é bom, é perigoso, rompe e quebra relações, vínculos. Portanto, aqui é preciso ver que muitas vezes existem realidades que estão ligadas às nossas emoções e ao nosso legado. Que é a base, sobretudo a base de um legado do clã familiar que vai de geração em geração, com frases, com atitudes, com ações de verdade, que tipo de negócios tiveram ou que tipo de empregos tiveram, se eu prefiro um perfil discreto ou não. Ou seja,
É preciso repensar e refletir, e isso com certeza vai te ajudar a ver quais padrões de comportamento vieram. O que você conhece, pelo menos veio da sua família, do seu clã familiar, patrones de conduta, patrones de emoções, que ou com satisfazê-lo ou com brigar com os discípulos. A questão é, o lar, o que faz com que o ser se torne kosher, a Torá, com ele e crescer a nível financeiro e econômico e destrancar. Pensar no segundo, por que ele está com você? Portanto, esse é o tema de hoje. Portanto, agora vamos encerrando, finalizando com algo que talvez seja a ferramenta mais poderosa que vou te dar, que basicamente é uma espécie de meditação e uma oração, uma prece que basicamente eu te convido a fechar os olhos, tente fechar os olhos e vamos fazer uma respiração bem simples. Tente colocar seus pés, as solas dos seus pés, apoiadas no chão, sinta o peso das suas solas no chão. Se você estiver em um gramado, por exemplo, pode tirar os sapatos, sentir a terra, o gramado ou uma pedra que seja uma pedra bonita, por exemplo. Então, em um lugar tranquilo, onde ninguém te incomode. Na verdade, eu te convido a ouvir esta meditação ou este vídeo depois, em um momento em que ninguém te incomoda, e fazer esta meditação, que provavelmente seja a ferramenta mais poderosa que você vai levar desta aula muito bem. Então, sinta como seu corpo está presente, sinta como as solas dos seus pés estão no chão. Procure uma atitude prazerosa, tente ficar ereto, não numa situação difícil, mas prazerosa, mas ereto, e sente-se, sinta que você está presente neste lugar. Neste lugar você está presente, muito bem. Agora inspire, vamos inspirar em 4 segundos, vamos reter por 7 segundos. Reter e vamos expirar em 8 segundos. Muito bem. Ao inspirar, vamos para um plano um pouco mais profundo. Tente visualizar que você está inalando um ar quente, agradável, como se fosse um ar dourado, uma luz dourada que te envolve. Inspire luz, como se fosse dourada. Olha, a luz. Segure. Quando expirar, tente expirar os bloqueios que você tem, como se estivesse soltando um hálito escuro, pressões, bloqueios emocionais. Se formos para o tema econômico, bloqueios econômicos ou financeiros, agora também eu te convido a expirar, liberando todo o bloqueio que você sente dentro de si. Ou seja, o conceito é, eu inalo luz, retenho, exalo travas e bloqueios. Pode continuar, e vou te dizer que nessa meditação você também está ativando e estimulando o seu nervo vago. Na verdade, eu te convido, em diferentes vídeos eu explico isso. O nervo vago é o protagonista do seu sistema nervoso parasimpático, que é o responsável pela sua calma, pela sua digestão, pelo seu descanso. É espetacular, é como um botão interno que Deus te dá de presente, no qual você ativa a estrada da sua calma. Portanto, saiba que apenas respirar dessa forma é como se você fizesse uma massagem no seu nervo vago, que é o seu nervo craniano mais longo, que vai do seu crânio, do seu cérebro, da sua cabeça, passa pela sua garganta, tórax, peito, coração e chega até o seu abdômen. Impressionante, com conexões nervosas espetaculares, incrível. Então, na verdade, saiba que essa respiração, a respiração que estou te convidando a fazer também no nível físico, ativa o nervo vago, que tem consequências espetaculares para a sua calma, para a sua tranquilidade.
Em segundos, muito bem, então agora você pode continuar respirando tranquilamente. E basicamente agora vamos fazer o que em hebraico se chama de itevodedut. Basicamente é conversar com Deus a sós com as nossas próprias palavras. Eu vou te dizer ideias minhas, ideias do meu coração, você pode colocar com as suas palavras, falando com Deus, o Criador, com as suas palavras, mas basicamente você pode dizer: Deus, muito obrigado, obrigado por esta vida que você me deu, obrigado por tudo o que você me dá. Muito obrigado, obrigado pela família maravilhosa que eu tenho, pela família maravilhosa de onde eu venho, dos meus filhos, meus pais, avós, bisavós, se eu os conheço ou não, tataravós, até Adão, Arishon, até Adão, até Dan e Eva. Muito obrigado. E eu, com um apreço absoluto por todos que me precederam, por todas as gerações anteriores, pelo meu clã familiar ou pela minha alma familiar. A gente também pode se conectar com seu povo, no meu caso com Clau Israel, com o povo de Israel, o grande chamado do povo de Israel, a grande alma do povo de Israel. Obviamente o mérito de fazer parte do povo de Israel, o povo de Deus. Mas isso obviamente se aplica a cada pessoa, seja judia, se você é judia ou judeu, ou não judia ou não judeu. Essa aula é para você também, obviamente. Agradecer a Deus por pertencer ao seu clã familiar, que te deu tanto amor, te deu um legado tão espetacular. E realmente agradecer a Deus e dizer que você envia de todo o coração o seu amor profundo, e respeito profundo a todas as gerações que te precederam, você envia. É como se você enviasse uma luz cheia de amor, cheia de amor. E agora eu te digo isso, o que eu te digo, escute, mas continue. Tente continuar de olhos fechados, meditando e respirando. E sinta como Deus te presenteia com uma luz dourada de amor, o Criador te dá amor. Sinta como uma luz dourada te envolve, como uma luz brilhante, reluzente, entra pelo seu crânio, entra pela sua cabeça e te preenche por dentro e te envolve por fora. Uma luz dourada, quente, linda, e com esse amor, esse abraço do Criador de Deus, essa luz que te envolve. Tente falar com Deus assim e encher suas palavras com essa luz. E envie esse amor para todo o seu clã familiar, esse amor e seu respeito. Diga a Deus que você respeita e que ama a toda a sua família que te precedeu. E direcione esse amor e envie essa luz absoluta. E basicamente peça a Deus que as cargas que você sabe que tem ou que não sabe que tem. Peça a Deus que, como eu te disse no começo, aquela mochilinha, aquela bolsa, você devolva para Ele esse peso ou esses pesos emocionais. Se falarmos em nível econômico, financeiro, você diz: não, Deus, eu quero começar um novo caminho. Obviamente recebo com muito amor os ensinamentos espetaculares que me deram, mas as cargas emocionais que são negativas para mim, para crescer em todos os sentidos, no nível espiritual, no nível material, essas cargas negativas eu devolvo à origem. Isso não é meu, não quero receber nem continuar carregando isso para frente. E o que eu quero é abrir um novo caminho. Recebo com amor o legado e os excelentes ensinamentos que me deram. Isso, claro, eu abraço com muito amor e passo para meus filhos e minhas filhas e para meus netos e netas, netos e bisnetas, até o final de todas as gerações. Isso eu passo, tudo de bonito que me deram, claro, mas o que não foi bom, isso eu deixo de lado, devolvo à sua origem. E agora eu construo um novo caminho em questões que preciso corrigir e que não quero carregar esse peso. Então, Deus Criador, me ajude a estar limpo, a realmente entender agora no nível da economia e das finanças. Me ajude, Deus, a querer receber muita abundância. Para quê? Para dar, para ser um canal, um conduto puro de receber, para dar, claro, não é dar tudo para os outros.
É preciso saber que o judaísmo aplica em sua vida o mandamento, se diz em hebraico, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O judaísmo acredita que a pessoa tem que ser feliz, obviamente ter o que a pessoa precisa, viver uma vida feliz, de abundância, ter tudo o que precisa, se dar alguns luxos, obviamente, tudo para servir a Deus, ao Criador, com muita alegria, bom coração, comer bem, ter uma casa bonita, um carro bonito, viver em um lugar adequado, com pessoas excelentes, receber convidados e dar abundância aos outros. Claro, então tem aquele mandamento de amar o próximo como a si mesmo, portanto é muito importante que você se ame, esteja feliz e assim seja um canal forte, alegre, para quê? Para que, através de você, possa dar abundância aos outros, começando pela sua família. É como ondas concêntricas, círculos concêntricos. Primeiro a você, a sua família próxima, a sua família um pouco mais distante, aos seus vizinhos, na sua cidade, no seu país, e se Deus quiser, ajudando o mundo todo. Portanto, você tem que tentar, assim como eu entendo, pedir na história abundância material e econômica. Dizer a Deus que você quer se livrar desse peso, dessa emoção, desse teto de vidro que não te deixa crescer, talvez por legados que você teve e quer quebrar esse teto, e que estar em um canal, ser como um canal ligado àquele que falou com Deus, para receber essa abundância, para quê? Para contribuir com os outros. Vamos terminar com um salmo do rei Davi, vou dizer em hebraico, e depois vou te dizer algumas palavras para que com essas palavras você também possa até meditar com essas palavras. É assim, eu vou dizer. Vou dizer. Mismor David, Mismor David, Adonai roi lo echsar, Bino desheyar bitzaini, al menuchot yenaleini, ay 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 ay, nafshi eshoive, nafshi eshoive, yancheni b'maglei tzedek leman shemu. Ay, 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 gam, ki elech begeitz al mavet, lo irara, ki ata imadi, shivtecha, ay, 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 ומשענתך ימרם בבם, שבטך ומשענתך המה ינחמוני, איי 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 איי, תערוך לפני שולחן, תערוך לפני שולחן, יברבם בם בם, תערוך לפני שולחן נגד צוררה, יא 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 יא, דישנת בשמן ראשי, דישנת בשמן ראשי, יברבם בם בם, דישנת בשמן ראשי, כוסי רוויה. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי איי 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 איי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים, איי 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 איי, יא ברם בם בם, יא בבם בם, יא 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 מרבבם, יא יא אוי 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 אוי, יא
O cântico de Davi, o rei Davi, o nome de Deus verá isso. Quero que você se concentre. Deus é o meu pastor, nada me faltará. Isso é incrível, se você se concentrar nisso, é espetacular. Assim como uma ovelha, um pastor que pastoreia seu rebanho, essa ovelha não tem a menor dúvida que o pastor vai cuidar dela, vai dar o que ela precisa e vai levá-la para pastar. Para os pastos mais ricos que existem, os mais saborosos, é espetacular. Portanto, se você entende que quem cuida da sua abundância é o Criador, Deus, Ele vai te dar exatamente o que você precisa. Mas se você também pede abundância a Deus, para quê? Para dar aos outros. Você se transforma em um canal, como dissemos, um sócio do Criador, de Deus, para corrigir o mundo dele e contribuir para o mundo. Isso é espetacular. Portanto, na sua meditação, você pode dizer a Deus: Deus, eu sei que quem me dá o sustento é o Senhor, não é o meu chefe. Meu chefe é bom, ele me paga um ótimo salário, mas quem realmente me dá o sustento, a abundância, é o Senhor, Deus, o Criador, claro. Por isso eu peço a Ti, Deus, ao Criador. Ou seja, você fala com Deus: por favor, Criador, me dê abundância para que eu possa contribuir com os outros. É incrível. E depois o Salmo diz, somente o bem e gesed e coisas boas, misericórdia, atos de bondade, só o que é bom e doce. Saúdo minhas palavras, que o bem e o doce me persigam todos os dias da minha vida, ou seja, que o que te persiga sejam coisas boas e doces. Espetacular. E agora, falando disso, quero te mostrar algo incrível, o que aconteceu enquanto eu estava dando essa aula há alguns minutos. A senhora que mora aqui, a família, o que eles me trouxeram, olha só, impressionante, olha só o que ela me trouxe. Incrível, você está vendo? Incrível, incrível, que mimo, que mimo. Assim, de uma forma bem discreta, ela se aproximou aqui e me deixou isso, a vizinha aqui no parque onde estou. Impressionante, impressionante. Então, se vocês quiserem também tem esse parque aqui, já vou aproveitar. Este parque foi feito em memória de um filho da família, dessa senhora que me trouxe essas coisas tão gostosas. Então, se vocês quiserem que essa aula que estamos fazendo seja também para a elevação da alma dele, ele se chama Netanel, está escrito em um livro que o mérito dele seja de abençoada memória. Então, aproveito para que essa aula, se Deus quiser, seja para a elevação da alma de Netanel. O filho da família que mora aqui ao lado desse parque tão bonito. Então, bom, te convido com muito carinho. Se você ainda não se juntou à minha amada comunidade Israel High, que você se junte. É uma comunidade espetacular, incrível, incrível. O que posso dizer da minha comunidade? É uma comunidade pujante que temos cursos gratuitos, obviamente para os membros, há encontros na internet, se você quiser, vai se sentir em um abraço comunitário. Existe um número comunitário no WhatsApp para você me escrever, fazer perguntas e se conectar comigo. A terra de Israel é incrível. Então que assim seja, com muitas, muitas, muitas bênçãos, muita abundância espiritual, muita abundância material. E eu adoraria que você me contasse aqui nos comentários como foi para você. E bom, todas as doces bênçãos.